Repita comigo aqui o texto que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que venham a arrepender-se. Glória a Deus. Palavra tremenda. O Senhor não retarda a sua promessa. O título de hoje é: o Senhor espera o seu arrependimento. Para alguns parece que está demorando a vida de Cristo, até mesmo para a gente. Esse mês eu fiz 4.9, quase meio século, estou chegando lá. E eu escuto desde quando eu me entendi por gente que o mundo vai se acabar. E aí, eu tinha 5 anos quando comecei a ouvir, já passou-se 44 anos e o mundo não acabou. Você que já tem aí 70, 80, 90, 100, tem gente que tem até mais de 100, não acabou. Parece que está demorando, ou essa promessa não existe. Não, porque um dia para o Senhor vale 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Mas o Senhor não retarda não, Ele está esperando o arrependimento de alguns. E olha, só a introdução ainda, nós vamos continuar na palavra. Naquele grande dia com o Senhor, a pessoa não tem como dizer que não teve tempo para se arrepender. Você tem todo o tempo do mundo. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser pregada agora. Use meu coração, minha vida. Fale com cada pessoa que nos assiste. Traga uma unção poderosa. Abra o céu sobre as nossas vidas, sobre essa pessoa, e derrama cura, libertação, sinais, prodígios, maravilha, alegria no coração dessa pessoa, arrependimento, que ela se volte para ti, que nós nos voltemos para ti, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento em nome de Jesus e vamos tomar posse da palavra de Deus. Amados, que palavra tremenda. O Senhor não retarda a sua promessa. Me chamou a atenção isso. Mas é longânimo para conosco. Aí o finalzinho do versículo 9 diz assim: não querendo que alguns se percam. Você sabia? Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Você sabia? Nem aquelas pessoas que dizem que não acreditam, Deus não quer que elas se percam. Aquele membro que você conhece, quem sabe até do teu familiar, que só dá trabalho, aquela pessoa ruim, aquela pessoa impiedosa, aquela pessoa maligna, aquela pessoa de má índole, impetuosidade. Você sabia que Deus não quer que ela se perca? Deus quer que ela se arrependa. Deus quer que ela se salve. E quando Deus diz que todos venham ao arrependimento, é por nós mesmos. Nós estamos vendo nas Sagradas Escrituras tudo que vai acontecer, estamos lendo, repetindo. Eu falava isso para o pastor Betão. Eu estou lendo, falava agora para vocês. Eu sempre leio o Antigo Testamento, o Novo, aí começo de novo, estou sempre ali atualizando, porque às vezes eu vejo um versículo, eu vejo algo de que tem isso na Bíblia, a gente acaba esquecendo alguma coisa, não consegue decorar tudo, mas a gente não pode esquecer a palavra de Deus. Uma coisa eu lhe garanto, eu comecei a meditar: Deus não quer que homem nenhum se perca. Por mais ruim que seja essa pessoa, pastor, eu conheço uma pessoa, pastor, que é uma peste, é uma praga. Deus quer que essa pessoa se salve. Deus quer que essa pessoa venha ao conhecimento da verdade. E eu quero provar isso na palavra de Deus. Não quero me demorar muito, eu quero ser simples e objetivo com você. Venha comigo aqui em 1 Timóteo. Deixa aí, nós vamos já voltar para a segunda epístola de Pedro, mas volte, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. Eu quero ler do verso 1 em diante. Eu conheço isso, eu prego isso para a igreja, eu prego isso aqui para os irmãos, eu ensino isso para aqueles que estão próximos da gente, que nós devemos o que a palavra de Deus diz. Ainda que eu não concordo com o governante,
com o presidente, que eu não concordo com o governador, que eu não concordo com o prefeito da minha cidade, que eu não concordo com o vereador, que eu não concordo com a minha liderança, a palavra de Deus diz que eu devo orar por eles, por todos aqueles que estão em eminências, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. E eu quero provar isso para você, e também que Deus quer que os homens se salvem. Deus quer que todos esses que eu falei, políticos corruptos, que se arrependam. Deus quer salvar, mas aí depende da pessoa, porque Deus deu livre-arbítrio, cada um escolhe. Então aqui na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, o verso 1, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, olha só, por todos os homens, pelos reis e por todos os que... Você é responsável, Ana. Não atrapalha não, viu? Deu certo aí? Não faça interromper não, porque não é porque é meu filho não, o cajado canta. Tá dando certo aí? Voltar aqui, desculpa gente, houve aqui um imprevistozinho aqui, não pode atrapalhar a palavra de Deus não. 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 2 de Timóteo. Por quem que nós temos que orar? Pelos reis e por todos que estão em eminência, todos aqueles que estão no poder. Eu vou ajudar vocês, eu posso ajudar vocês pelos reis, por Lula, por Bolsonaro, por quem é o governador aqui da Paraíba? É Ricardo, é José Azevedo. Ricardo Coutinho já era, ainda quer voltar, corrupto também. Quem é o outro? Cícero Lucena, aqui da Paraíba. Lá em São Paulo, quem está lá é aquele menino que estão gostando da governança dele, Tarcísio, outros que estão por aí, até o do Maranhão, do Pernambuco, de todos os estados. Ainda que você não goste deles, a palavra de Deus manda orar. E não é para orar assim não, meu Deus, mata Lula, não. Meu Deus, mata Bolsonaro, meu Deus, mata... Nós devemos orar por aqueles que estão em eminência, pedindo a vontade de Deus, pedindo para aguardar. E até mesmo estou lhe dizendo isso porque a palavra de Deus diz que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu não posso amaldiçoar ninguém, eu tenho que só que abençoar, para que a bênção chegue em mim. Então, traduzindo para alguns entenderem, aqueles que estão em eminência, são alguns que eu citei o nome, que estão em eminência. 2, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Se você ficar falando mal, que tem gente que não ora, a gente vê as pessoas criticando, falando mal, e tem motivos, pelo preço das coisas, pela iniquidade, tem até motivo, mas eu tenho que orar, eu não tenho que só ir praguejar, porque senão eu vou me contaminar de maldade, de maldição. Versículo de número 3: porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Preste atenção, amados, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que você que me assiste seja salvo. Deus quer que todos esses que eu citei o nome, que não quero mais citar o nome dessa coxa, seja salvo. Mas que cada um que se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Se não vier, a justiça de Deus vai se cumprir. Vai escutando que tem mais. Versículo de número 4. Quer que todos os homens se salvem ao conhecimento da verdade? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho em seu tempo. Não foi Maria, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi Jesus. É o único caminho que você pode ser salvo. Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem vem a mim tem que vir ao Pai se não for por mim. Aquele que vem a mim só é salvo através de Jesus, não é através de Maria, não é através de João, de Padre Cícero, de Frei Damião. Desculpe você, amigo católico, você religioso, você das religiões afrodescendência. A única salvação é em Deus, em Jesus Cristo. O Senhor quer que você se salve, mas vai depender de você, vai depender de cada um.
Por isso nós estamos vivendo uma época que os sinais têm que acontecer. O que está acontecendo hoje? Guerras, que Jesus já avisou. Mais de 2000 anos. Isaías avisou mais de 1000 anos antes de Cristo. Ezequiel avisou. Jesus não avisou só no Mateus que eu vou ler, não. Jesus avisou em várias outras passagens. E eu quero compartilhar isso com você. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, por gentileza. Mateus 24. Por favor, eu quero ler o versículo 6 em diante. Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24, versículo de número 6 em diante. Olha o que o Senhor diz aqui. Acharam? Todos, Mateus 24, 6. O Senhor diz, Jesus, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É um negócio muito forte que Jesus está dizendo aqui. Eu quero que vocês entendam isso. Jesus está dizendo isso para os discípulos e Jesus está dizendo isso para pessoas que já são deles. Eu sou de Jesus, eu cansei de ler isso. Eu sempre leio isso, vou ler o resto da minha vida, quantos anos eu viver. Mas olha o detalhe desse versículo de guerra, que Jesus disse sobre a guerra. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis. Como é que a pessoa vai ouvir rumores de guerra e não vai se assustar? Eu lhe juro que eu nunca me assustei com guerra. Eu não alcancei, como eu disse, eu tenho aí o 4.9, vou fazer meio século, 50 anos, mas eu não alcancei a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque a primeira foi em 1914, a segunda foi em 1918. Não deu para eu alcançar. Eu estudei um pouquinho sobre isso. Encerra foi de 1914 a 18, e a segunda 1939 a 1944, com a morte do presidente Getúlio Vargas. E é Getúlio Vargas mesmo? Me ajuda aí, pastor Betão. Então tá certo, para não confundir as coisas, porque às vezes eu erro aqui um negócio, eu não sei nem que dia é. Mas eu estudei isso, eu não alcancei isso, esse período da guerra. A gente sabe, mas a gente já viu de guerra. Eu já li muito na Bíblia de guerra. Já li muito de guerra na Bíblia. Sempre passaram por situações difíceis, que as guerras eram na espada. Eu falava para uma pessoa hoje, era com cavalo, era com flecha, era com lanças. Nós vimos a história de Davi e Golias com pedras. Mas eu lhe juro, nós estamos aqui hoje. Hoje é dia 22. Ontem, dia 21, foi isso? Israel entrou na guerra. E os Estados Unidos entram na guerra a favor de Israel e destrói 3 usinas lá do Irã. Eu estou meio cabreiro com isso. Agora eu me assustei. Pode acontecer uma guerra mundial. Agora eu não estou preocupado se vai acontecer uma guerra mundial. Eu estou preocupado com o presidente da República. Eu disse que não falaria de política, mas eu tenho que falar. O que o presidente da República quer se meter em guerra? Nem do lado de Trump, nem do lado do Irã. E ele vai logo se meter do lado errado, do gente ruim. Porque a guerra não favorece ninguém, querido. As pessoas chegam, e as pessoas que chegam para mim dizem que apoiam o Irã. Matando criança. Aí não está morrendo criança de Israel, não. A guerra é uma coisa ruim, morre dos dois lados. Criança, morre idosos, morre jovem, morre soldado, morre pai, morre mãe. Morre pessoas inocentes. Mas o que diacho o presidente da República, isso é a minha crítica, podia ser minha mãe, quer se meter numa guerra, criticando os Estados Unidos. Responsável aí, minha esposa, pela nossa filha? Por favor, minha filha, vá para lá, senão você vai levar uma bronca. Você quer ver papai bravo na hora da pregação? Olhe por esses meninos. Desculpa, gente, que minha filha veio aqui, eu estou na hora da pregação, o negócio é sério. O que o presidente da República quer se meter em guerra, falando a favor do Irã, criticando os Estados Unidos? O que ele quer se meter? Vá lá falar com ele. Agora, muitas pessoas me procuraram dizendo, eu acalmei algumas pessoas. O que eu quero dizer agora na gravação: fale mais, presidente, continue falando, critique, porque ele já não entra em Israel, que foi considerado persona malvado, nem entra nos Estados Unidos. Mas eu quero que o presidente fale mais. Sabe por quê? Porque a guerra hoje é muito chique. Ele não chega destruindo o país inteiro. Os Estados Unidos não matou ninguém, só destruiu as usinas.
Eles têm o endereço certo. Mataram 80 lá no Irã, mataram 20 líderes. Se entrar numa guerra, ele não vai querer matar a gente, não. Eles vão primeiro morrer o Lula. Eles têm o endereço certo, é Brasília, é lá, aquele povo lá. Então fale mais, presidente, chame a guerra para o Brasil. Porque a gente não vai entrar, que o Brasil não tem condições. O pastor Beto estava dando risada aqui, que os caras, o brasileiro faz mídia com tudo, né? Estão dando risada aqui para pegar Lázaro, foi 21 dias. E ver a polícia do Brasil todinha. Como é que vai entrar numa guerra? As bombinhas que tem aqui é de São João, que foi até proibido, não pode mais nem soltar bomba. Então, a gente tem que se preocupar. Eu me preocupei agora. Olha o versículo 6 de Mateus 24, 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, o que a gente está ouvindo. Olhai, não vos assusteis. Jesus, me perdoe, eu estou assustado. Porque é misto, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. 7, Mateus 24, 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É o que está acontecendo agora. Só que a gente se assusta, eu sei que não só tem eu assustado, até mesmo por causa dessa opinião do presidente, independente de direita, de esquerda, podia ser quem for. Se assusta porque está envolvendo o nosso país, a nossa nação, que nós não devemos, não tem para que estar se metendo nisso. Continuando o texto, 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-se-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome, por causa do nome de Cristo. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É o que está acontecendo. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Já tem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor das pessoas se esfriaram. Tem gente que não está nem se importando com criança que está morrendo, nem no Irã, nem em Israel, nem nada. Tem gente que não se importa com isso. Tem pessoas que vê as pessoas morrendo aí no trânsito, cabeça rachada, ela não se comove não. A fome está tomando conta, a miséria, as pessoas pagando preço. Agora, se você vê alguém passando fome, alguém na rua e você não sente nada, seu amor já se esfriou. Está pior do que eles. A pessoa precisando de uma comida, de uma roupa. Continuando o texto aqui, versículo de número 12. Aí, se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha das gentes, e então virá o fim. O evangelho já está sendo espalhado até por meio do amor, da paz e da guerra, por causa da palavra. Já está próximo disso acontecer. Mas o que nós iniciamos, o Senhor espera o quê? O Senhor está esperando muito se arrependerem. O Senhor espera o seu arrependimento. Porque tem pessoas dentro da igreja que ainda não se arrependeram de verdade. Tem gente dentro da igreja que ainda não sabe se é um cristão de verdade. Tem gente que só vai para a igreja se tiver movimento. Se a igreja tiver poucas pessoas, como a gente está vendo muitas igrejas agora, ela já não vai mais. Se não tiver um mover, uma dança, um negócio, um pulo, ela não vai mais. Se não tiver na igreja uma... como é que faz no São João, aquelas igrejas que faz as festas? A igreja católica também faz aquelas festas de junina. Dá outro nome lá, quermesse, né? Se não tiver as quermesses, as festas juninas, as pessoas não vão mais. Por que chega agora as igrejas algumas igrejas evangélicas fazem essas festas, tem até quadrilha. Vamos, olha a cobra, só falta dizer isso. Cuidado, não é errado você comer um milho, uma pamonha. Ontem eu fui na casa da minha sogra, se juntaram lá, nós ficamos lá nos divertindo, comi muita carne assada, comi milho. Eu comi tanto milho, eu digo, Jesus, vou dormir não. Eu cheguei em casa ainda comi no milho. Eu digo, bota aqui, ainda comi, ainda levei para casa. E comi bolo e comi pamonha. Sabe que a gente quer provar de tudo, sabendo que não dá? Eu não sei comer só um pedacinho, eu tenho que pegar uma talhada de cada um. Eu gosto dessa época junina, eu nasci com a fogueira, brincando, assando milho. Mas o São João não é ninguém para mim, João não é ninguém não. Eu gosto do milho, eu plantei milho. Eu gosto da comida do milho. O milho não é de João não, o milho é de Deus.
Não é São João que dá milho, não é São Pedro, Santo Antônio, sei lá quem for, não. Eu não posso trazer isso para dentro da igreja, fazer festa. A gente entende, a gente escuta algumas músicas que relembra. A gente não vai tampar os ouvidos, ficar surdo. Mas eu não posso colocar o meu coração nessas coisas. E eu dou graças a Deus que os meus filhos estudam numa escola também que são evangélicos. Eles fazem. Até me arrependi com a minha esposa. Só o meu filho que não tinha um chapéuzinho de matuto, eu digo, o próximo ano eu vou lhe enfeitar, vou botar um chapéu de matuto, vou pintar seu dente de carvão, vou botar um bigode em você, para você ir bem matutinho. Mas parabéns para a escola, a gente tem que entender isso. Mas, querido, o amor de muitos se esfriará e esse evangelho será pregado. Deus está só esperando você se arrepender. Eu falava isso para uma pessoa, não é só a caminhada, e se você morrer? Eu orava a Deus, foi na quarta-feira, eu completei, dia 19 de junho, fiz 4.9, isso é uma Ferrari. Eu já acordei orando, dizendo, Deus, até aqui eu vivi. Minha esposa queria logo levar no rodízio, gastar o dinheiro que ela tinha. Eu digo, não, peraí, vamos ficar em casa mesmo. Eu não gosto desse negócio. Olha, eu respondi, as pessoas que eu não respondi, desculpa. Quantas pessoas me mandaram os parabéns, que Deus abençoe. Eu quero responder cada um. O Facebook me bloqueou, que eu comecei a responder. Eu digo, eu vou ficar até amanhã. No próximo ano eu vou tirar, para as pessoas não verem. Mas é porque a gente responder, mas eu entendo o carinho das pessoas. Eu entendo perfeitamente. Tem gente que de madrugada, então hoje estão mandando os parabéns. Que Deus abençoe cada uma pessoa. E eu sou grato, eu sou grato. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Fiz 4.9. A menina no mercado das meninas, eu brinco, aí me chamou de velha, aí perguntou, qual é a minha idade? Ela achou que eu tinha 30 e pouco, me chamou de velha. Eu digo, agora não vou dizer a minha idade não, que elas me chamam de idoso, de caduco. Aí ela começou a dar risada, brincando, eu digo, é 4.9, meu filho. E nós estamos aqui, mas o meu espírito é jovem. Só não estou aguentando mais correr tanto, mas eu continuo alegre, vivendo a vida. E gosto de levar as coisas de Deus a sério. Então acorda, igreja, você que me assiste onde você estiver, acorda para as Sagradas Escrituras. Eu quero encerrar com você, voltando no texto que a gente iniciou, 2 Pedro capítulo 3, mas eu quero ler do verso 8 em diante. Olha que advertência linda, e é para os dias atuais, está tudo na palavra de Deus, o melhor guia é a palavra de Deus. 2 Pedro 3:9, 3:8. Mas, Pedro escreve dizendo o seguinte, mas, amados, não ignoreis uma coisa, não ignore isso, igreja, escute, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Deus está tardando, tá não, querido, Ele está te dando oportunidade. Deus está nos dando oportunidade para você consertar algumas coisas na sua vida. Deus está esperando você se arrepender, pedir perdão para aquela pessoa. Deus está esperando você tirar a mágoa do coração. Deus está esperando você ser mais humilde, pedir desculpa para o teu filho, pedir desculpa para a tua mãe, para a tua irmã, para a tua cunhada, para a tua sogra, para o teu sogro, para o teu amigo. Deus está esperando que você tenha uma atitude. Deus está esperando você ser melhor. Deus está esperando a gente ficar melhor. Fulano era tão bom e morreu, ainda bem. Esses dias eu chego na padaria, vou comprar um pãozinho quente, sai 2 horas do pão, aí eu vou 2h20 para dar tempo para a padaria abrir. Vou comprar um pãozinho cedinho, eu vou lá. A menina da igreja, a gente fica sempre conversando, eu disse, está triste? Ela, eu estou triste. Por quê? Porque morreu um anjinho da nossa igreja, um menino com 12 anos, estava lutando. Eu digo, olha, eu sei que dói porque a gente perde um animal, a gente sofre e a gente tem sentimento. Não é que a gente não tenha sentimento, mas eu quero que você se alegre e os pais deles também, diga que eu estou dando essa palavra, que Deus recolheu ele é um anjo, ele está com Deus, está no céu. Aí ela começou a se alegrar, disse, é verdade, não é para isso que nós servimos? Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só que a gente sente. Meu cachorrinho vai 11 anos, fazer 11 anos, Sansão, eu digo, rapaz, não morra não, Sansão. Ele já está devagar, os movimentos. Eu digo, eu gosto tanto de você.
Esses dias eu acordei ele de vez e ele mordeu meu dedo. Aí o cabo do mercado disse: você não ficou com raiva dele não? Eu digo: não, eu assustei ele. E um dia ele sonhando, minha esposa acordou ele e não mordeu ela. Eu digo: você tem coragem de fazer isso? Ele dorme com as crianças, ele é dócil totalmente. Ele não larga no meu pé por nada não. Ele é melhor que certas pessoas. Obediente. Meu cachorro é obediente. Eu estou treinando, orando que meus filhos sejam tão obedientes quanto o meu cachorro. Ele é obediente. Que meus filhos obedeçam tanto. Eu estou querendo ali no amor, a gente vai ensinando. Ora, um bichinho desse morre. A gente sente falta. Olha, tem um cachorrinho que Betinha da irmã dele morreu. Era nem meu, era da irmã dele. Eu me sentia, porque eu judiava dele, eu brincava com ele, ele era louco por mim. Aí Beto dizia assim: Luciano, vê o que tu está fazendo com esse cachorro. Eu dava tanta da risada. Ele pulava em cima era um salsichinha, né, daquele pequeno. Eu era louco por ele, homem. E chegava e beijava, ele me enrolava. Ele era louco. Quando soube que o bichinho morreu, me deu uma tristeza, não era meu. Você tem um sentimento. Então, quando a gente perde alguém, a gente sente. Eu sou mole. O irmão morreu, eu fui lá, cheguei lá e eu comecei a chorar, não consigo. Meu sogro morreu, eu chorei mais que os irmãos, que os filhos, os irmãos da minha esposa. Eu sou fraco para isso, mas é a dor da perca. Mas Deus sabe o que está fazendo, sim ou não, igreja? Deus sabe o que está fazendo. E Deus é bom, diga: Deus é bom. Deus é tão bom que está permitindo a gente ouvir isso hoje. Ele não retarda a sua promessa. Deus só está esperando você consertar a sua vida. Igual ele fez com um camarada do Antigo Testamento: coloca a tua casa em ordem. Eu vou te dar mais dias. Depois o Senhor disse, quando ele se arrependeu: coloca a tua casa em ordem, que você vai morrer. Aí depois que ele se arrepende, o rei Ezequias disse: vai não, eu vou te dar mais 15 dias. Mais 15 anos, perdão. Mas coloca a casa em ordem. A gente tem que se consertar com Deus. Continuando aqui, 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus está demorando, já estou com 90 anos e ele não veio ainda. Não, mas é longânimo. Deus tem a longanimidade, ele espera, tem toda a paciência. Ele é longo, paciente convosco, conosco. Não querendo que algum se perca. Deus não quer que você se perca, Deus quer que você se salve. Como eu disse, por mais ruim que é a pessoa, Deus quer que ela se salve. Seja qual for a pessoa, se você odeia ela, ele quer que a pessoa se salve e você também que odeia. Hoje eu disse para o meu irmão Helder, que foi lá em casa, aí houve um incidentezinho, aí ele não pôde vir agora. Ele é chorão pelo Flamengo, começamos a falar de futebol e agora está acontecendo a Copa Mundial de Clubes, né? Mas ele sabe que os outros dele, tanto que ele é flamenguista, e eu vou para o lado do Palmeiras, não vou para o lado nenhum, mas sou mais puxado para o lado do Palmeiras. Aí eu disse: Helder, tu acredita que eu estou torcendo que o Flamengo fique para ficar na final com o Palmeiras? Não, o senhor odeia o Flamengo de coração. Eu disse: cara, tu não conhece meu coração, tu acha que eu vou mentir? O senhor odeia o Flamengo. Eu digo: rapaz, olha, por causa de você, de Betão e de Marcarone, eu quero que o Flamengo fique, que são meus amigos próximos, que eu fico zoando. Agora Betão não tem como zoar, que Betão não se importa, é flamenguista, mas nem liga. Agora Helder é bom zoar e Marcarone que fica com raiva. Aí eu nem ligo se quem vai perder é Palmeiras, mas se o Flamengo perder, meu amigo, eu ligo lá. Só para brincar. Querido, você não sabe o coração das pessoas. Talvez você não goste de alguém e está esperando que ela morra. Eu vi outro vídeo, você já viu, né? A pessoa com a senhorinha diz assim: ei, ela grava lá uma pegadinha. Acaba de morrer o presidente Lula. Aí tem um velhinho, você já viu essa? O velhinho: graças a Deus, oh glória, aquele. Eu sei que tem muita gente pensando isso, mas a gente não pode desejar isso. Até mesmo porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que Lula se arrependa, qualquer um outro. Deus quer que o Irã se arrependa. O líder do Irã, que acha que Alá, que é o Senhor, um deputado lá declarando que Alá ia destruir Israel, ele morreu na hora. Não sei se é a verdade aquilo.
Deus quer que ele se arrependa. Deus deu para Sodoma e Gomorra 430 anos. E eu dizia para essa pessoa, querida, as guerras hoje não é com lança, é com bomba. Primeiro com Sodoma e Gomorra, que Deus mandou lá um meteoro. Deus destruiu 80 quilômetros de metros quadrados, aonde não nasce nada, onde é o Mar Morto hoje. Mas Deus, quando destruiu Sodoma e Gomorra por causa da prostituição, da imoralidade, do homossexualismo, Deus esperou ele se arrepender. Deus espera. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: eu não tive oportunidade. Jesus disse assim: olha, a mulher de Ló, ela vai ter mais rigor para ela, vai ter mais benefício para ela, mais pena do que vocês. Porque a mulher de Ló, ela não teve a oportunidade que vocês têm. Ai de ti, Cafarnaum e Corazim, Jesus disse. A mulher de Ló se olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal, quando Deus tirou eles de Sodoma e Gomorra. Para ela haverá ali um tempo da graça, um arrependimento. Deus é bom, ninguém vai poder jogar na cara de Deus, nem Satanás, nem seus demônios. Deus espera, Deus dá tempo. Quantos anos você tem? Deus está esperando você se arrepender. Tira essa mágoa, perdoe tua sogra, perdoe teu ex, perdoe a tua ex, perdoe o teu filho. Sabe, eu sou contra, eu não gosto de tatuagem, de mancha, eu sou tradicional. Converso com alguns jovens aqui da igreja, converso muito com Milena que está aqui, com Rafael, eu converso muito com Israel. Eles não têm, não quiser colocar, conversaram por quê, eu expliquei por quê, não disse que não fizesse também, como vou fazer com o filho meu? Conversava isso com a minha esposa, e eu pensando nesses dias, Deus falando comigo, eu teria uma tatuagem. O pastor está mandando botar tatuagem. Não, eu tenho uma marca na minha cadeira, na minha poltrona lá, giratória, cadeira, a mão de Ana Clara. Essa Ana Clara é benção. Eu com as tintas da impressora, Ana Clara derramou as tintas, mas Benjamin se banharam de tinta, eles eram pequenininhos, e o pior que tem é o azul, se banharam de azul e preto. Aí a Ana Clara vem com a mão suja e carimba a minha cadeira. Eu fiquei doido, para tirar coisa desses meninos, menino novinho, a tinta só sai com água sanitária. Eu dei um banheiro, depois me molhei um pano com água sanitária, passando rápido, eu limpei eles com água sanitária. Depois eu mandei um vídeo para a mãe, ela está rindo ali agora, mas se eu tivesse no dia eu tinha ouvido, não era brincadeira. Depois eu digo, olha aí, tu estava em casa não, mas se ela tivesse em casa, eu tivesse visto, eu sozinho com os meninos. Por isso que diz que os filhos com os pais, né? Aí ela riu depois, aí a Ana Clara marcou a cadeira. Aí eu pensando comigo, eu faria uma tatuagem daquela mãozinha dela? Eu não limpei, nem troquei o couro da cadeira, o pano, porque eu quero sempre lembrar de Ana Clara. Quando eu chego ali, eu lembro de Ana Clara. Fico a mãozinha dela desenhadinha de preto. Se eu pudesse, eu queria aquela tatuagem no meu peito, a mão de Ana Clara. Faria, sem medo nenhum dele, ou sei lá, aqui do lado, eu faria de Benjamin e a de Ana Clara, porque não existe ex-filhos. Aí agora eu fazer Dona Ana, aí Dona Ana me deixa, aí eu lascou, casa com outro, eu estou perdido. Os cabas faz, o caba faz, você é meu tudo, aí bota o nome da mulher, e depois vai arrancar os couros, porque não existe ex-filho. Existe ex-filho? Pode até um dia Deus o livre ser ingrato, ir embora, mas vai ser filho o resto da vida. Aí o cabo bota o nome da mulher lá, do homem, aí vai embora, já está com outro, bota no pescoço, Elaine, sei lá qual é o nome, Adalberto, Beto está indo ali, não, resume o nome, Nice, né? O nome é resumindo, Kel, vai Kel, para depois tu ver o sofrimento. Então, querido, voltando aqui à palavra de Deus, Deus está esperando o nosso arrependimento. E até nós que estamos aqui na presença, Deus está esperando a gente consertar alguma coisa.
O que você pode melhorar? Eu falo com você que está aqui agora comigo, com você que já está na casa de Deus, que você que está firme na presença de Deus. Em que você pode melhorar? O pastor Betão chegou agora, pastor, que a gente pode melhorar a obra de Deus para a gente crescer mais? O que a gente pode melhorar? Essa é a visão. O que a gente pode melhorar? A gente pode ser melhor, convidar mais alguém para vir para a casa de Deus, incentivar mais alguém. O que a gente pode melhorar? Deus não retarda a sua promessa, versículo 9, 2 Pedro 3,9, ainda que a tenha alguns por tardia, mas é longo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Eu assisti um filme sobre a guerra, um senhor falando em outra língua, traduzindo no inglês e passando a legenda. Eu não sou de assistir filme de legenda, mas eu assisti aquele, que eu gosto de falar logo para eu escutar. Quando eu termino de ler a frase, a outra já começou, eu digo, mas eu vou lendo aqui os pedaços. E eu li esse, eu acho que Deus permitiu eu parar assisti esse filme, esqueci o nome. Mas o senhor que tinha vindo da guerra, do tempo de Hitler, do nazismo, a mulher perguntou se ele era nazista, mas isso é uma ofensa fazer essa pergunta. Mas ele teve paciência, sentou, e ele explicava para ela. E uma coisa eu não esqueci, eu vi esse bombardeio lá, ele contando que ele foi para a guerra com 14 anos, ele só escutava bum, ele falava isso. Não é que a gente escuta? A gente escuta uma bombinha, a gente fica com medo. O vizinho soltou uma bomba que minha filha ficou com muito tempo com medo, veio se recuperar. O meu cachorro não tinha medo de bomba. O meu cachorro hoje começa a se tremer, sobe na cama, fica se tremendo. Eu estou vendo a hora ele infartar. Agora você imagina aquele povo, escuta um estrondo. Como é que está aquelas pessoas lá, tanto de Israel como do Irã? Porque eu tenho certeza que os iranianos, pessoas não querem guerra. Isso é os líderes que querem guerra por causa do dinheiro, de poder, orgulho religioso, orgulho de poder. Lula quer guerra, nós não queremos. O cabo do Irã quer guerra, a gente não quer. Trump quer guerra, mas nós não queremos. O Benjamin quer guerra, mas o povo de Israel não quer guerra. A gente não é consultado, a gente quer paz. Jesus disse, eu dou a minha paz vos dou. Glória a Deus. Não tem coisa melhor que paz. Eu desejo para as pessoas que o Senhor te dê saúde e paz. Não tem coisa melhor. A gente está em paz. Minha mãe dizia, boas Marias faz, suas casas estão em paz. É um ditado que eles dizem lá no interior, que até hoje eu não entendi. Mas eu quero paz. Nós queremos paz. Um dia para o Senhor, como se fosse 1000 anos, ou como se fosse uma noite, o céu se para com um grande estrondo. Aí você imagina, escuta o estrondo daquela, aí tem criança morta, idoso. Porque se não morrer a bomba atingiu, se não morrer, morre do medo. A fumaça mata. E se vir a bomba atômica que o Irã quer construir, quer tomar poder, é só fumaça, a química mata. Não precisa só atingir o alvo, não. Só a fumaça sai matando pessoas. É só estudar um pouquinho, não fale besteira, não apoie o Irã, não apoie de maneira nenhuma, não apoie guerra. Eles pediram paz muito tempo, aí Figueiredo, você não sabe, você não está no meio. Eu sei de uma coisa, eu não quero briga, eu não quero guerra. Vá sozinho, presidente Lula, não bota gente. Vá sozinho, Trump, vá sozinho, Benjamin, vá sozinho. Eu não quero isso. A gente quer paz. Continuando aqui a palavra de Deus, o estrondo, os elementos ardendo em fogo. Eu estou lendo 2 Pedro 3,10. Se desfarão e a terra e as suas obras nele que se queimarão, para a vinda para o final a vinda do fim do mundo, o final do mundo. Havendo, pois, versículo 11, havendo, pois, de aparecer todas essas coisas, que pessoas vos convém em ser santo trato e piedade, aguardando a promessa, versículo 12, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. É o que nós esperamos. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai
que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Glória a Deus, é o que nós desejamos. Conversei com algumas pessoas que eu explicava para elas não quiseram entender. Eu lembro desde a minha aula de história, professor Chico Luiz, que Deus lhe abençoe e assista essa mensagem, que Deus lhe dê saúde, vida. Ele era professor de história e dizia: no dia que os Estados Unidos, dizia na nossa sala, meus colegas vão lembrar isso, entrar em guerra, eu lá na 8ª série, não lembro nem quantos anos mais, entrar em guerra, ninguém resiste os Estados Unidos. O que Betão falou agora, sem nem saber o que meu professor dizia, saber que o meu professor dizia: se o Brasil entrar em guerra e vai com os Estados Unidos, Betão disse que não dá 15 minutos. É o que o meu professor dizia. Se os Estados Unidos entrar em guerra com o Brasil, eles acabam com aquele país imediato. 30 anos atrás. Aí eu disse para minha esposa: agora eu estou assustado, meu professor dizia isso, agora eu estou vendo isso. Aí uns vão entrar a favor do Irã, que já declararam alguns países, aí eu não aceito, eu mexi com meu primo, que não sei o que, e papá, aí gera uma guerra mundial. E aí a desgraceira é feita. É só ler a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que nós tivemos, ver como saem os países. E o mais arrasado de um deles foi o Japão. Miserável, trabalharam tanto que deram a volta por cima. Mas vê lá, estuda um pouquinho, lê um pouquinho. Lê lá sobre Hitler, estuda sobre Hitler. Então queira paz. O final do texto diz: imaculados e irrepreensíveis em paz. Não quero briga com ninguém. Não quero briga religiosa. Eu quero ter paz com você, católico. Eu quero ter paz com você da Umbanda. Chame macumbeiro, feiticeiro. Eu quero ter paz. Uma pessoa diz assim: o macumbeiro te abençoar. O que é que tu diz? Eu digo amém. Eu quero que ele me abençoe. Não estou nem aí. Porque quem me abençoa é Deus. Seja quem for me disser Deus te abençoe, recebo, eu quero paz. Glória a Deus. Quantos entendem e tomam posse? Vamos colocar todos em pés, vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplauda com alegria, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu sei que você já ouviu essa mensagem. Você que não entregou a vida para Jesus, faça isso. Declare Jesus como seu único Senhor e Salvador. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Maria, não é Parecista, não é pastor, não é padre, não é papa. Quem salva é Jesus. Leia. Por melhorzinho que seja, mais bonito que seja, o carisma seja bom, mas seja da verdade, seja da Bíblia. Acorda para a vinda de Cristo. Os sinais estão aí. E o Senhor não retarda a sua promessa. Eu queria ser mais breve ainda, mas não consegui. Eu não consegui. Israel disse: vai ser breve. Eu digo: vou. Pastor Betão também diz isso. Eu joguei na cara dele. Ele me critica. Aí ele, no dia que é a pregação dele, domingo é ele que prega, ele disse: vai ser 15 minutos. Foi 45. Está lá gravado. Eu fiz questão de editar. É porque eu editei. E não é editado, tem isso. Querido, entrega a vida para Jesus, volta para Jesus. Tira esse orgulho religioso, Jesus está esperando. O Senhor não retarda a sua promessa para você parar de criticar certas pessoas, certos crentes, certas igrejas, ou certos católicos, ou certos maconheiros, ou qualquer pessoa. Pare de criticar e olhe para você. Sou amigo de muitos católicos, sou amigo de pessoas que frequentam as religiões afrodescendentes. Sou amigo de pessoas de outras igrejas. É tudo com amor. Eu só peço que você leia a Bíblia. Não sou certo. Não olhe para a minha vida, que eu não sou nem exemplo para você, mas olhe para a palavra de Deus. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Para essas pessoas que estão entregando a vida para Jesus, para essas que estão voltando para Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está entregando a vida para o Senhor, recebendo como Senhor e Salvador. Essa que está se arrependendo, voltando para Ti.
Meu Deus, fortalece a fé até dessa pessoa que está dentro da igreja, assim como eu, pastor Betão e as demais que estamos aqui. O que a gente pode melhorar, meu Deus? Nos dá veemência, acende a chama no nosso coração em te servir. Que o fogo seja na nossa vida. Nos dá um desejo de te servir, tanto quanto a gente tem de assistir um filme, de estar na internet, pegar no celular. Nos dá essa vontade de ler a Bíblia, a tua palavra, de ir para a igreja, de te servir, meu Deus. Fortalece essa família, nos dá sabedoria para lidar a nossa casa, liderar os nossos filhos, essa mãe, esse pai, essa pessoa que está nos más caminhos. Salva ele, meu Deus, porque é a tua vontade. Eu determino, eu profetizo a libertação desse membro da tua família. Meu Deus, visita esses que estão nos hospitais, no leito de dor, no manicômio, no hospital, no presídio. Meu Deus, o manicômio, em nome de Jesus, esse que está acamado, dá saúde. Seu Abel, Nicinha, eu oro por essas pessoas, as pessoas que me pedem oração. Dona Célia, dá saúde para essas pessoas, meu Deus. Eu e a igreja, nós oramos por eles, que a nossa oração chegue a ti. Levanta eles, meu Deus, porque nós cremos no poder da oração. Se você querer, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Deus abençoe tua vida. Se você quiser nos ajudar com a oferta para a obra de Deus, use a chave Pix que tem aí. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos que nos ajudam com a oferta para a obra de Deus. É com quem a gente tem mantido a obra. Nós temos despesa de aluguel, de água, de luz. Que Deus lhe abençoe. Se você não está devolvendo o seu dízimo, se quiser devolver o seu dízimo, está aí a chave Pix. Que Deus abençoe tua semana, que Deus abençoe o teu resto de mês, que seja de bênção em nome de Jesus e até a próxima.